Alguns comentários nos meus vídeos perguntaram sobre dicas de como construir um currículo legal durante a faculdade, né? É, e vou direto ao ponto, assim. Eu acho que é muito importante e o primeiro passo é fazer justamente isso que vocês estão fazendo aqui. Então, é ir atrás de dicas e de pessoas que já passaram por isso para tentar ver um pouco da experiência deles, o que, que valeu a pena para eles ou não. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência, algumas dicas que eu achei interessante. Ahn, Bom, talvez para dar um norte, você deve se pensar assim: bom, estou construindo um currículo para quê? Então, na maior parte dos meus colegas que eu vi eram para ter um currículo forte para poder apresentar para a residência médica depois, né? Então, talvez um primeiro passo que seja interessante é fazer como se uma engenharia reversa, sabe? Tipo, é, pegar os editais dos locais que você gostaria de fazer residência, mesmo que você não saiba exatamente o que, né? Você está no começo da faculdade, não sabe e tal, mas você imagina, né? Olha, eu sou, sei lá, do estado de São Paulo, provavelmente eu gostaria de fazer aqui na região. Então pega sei lá, algumas universidades, algumas instituições que você gostaria de fazer e dá uma olhada nos editais e vê alguns eles falam assim explicitamente, as pontuações que eles dão para o currículo, né? Então, os pontos que geralmente fortalecem o currículo são publicações, né, científicas, trabalhos apresentados em congressos, simpósios, a presença nesses trabalhos e simpósios, participação em ligas acadêmicas, em organizações estudantis, né? Projetos de pesquisa com bolsa, por exemplo. Hum, Na minha época, quando eu fiz na Unicamp, por exemplo, tinha até mesmo participação no teste do progresso, era um dos pontos lá que pontuava. Então, é bem variável, sabe? Então, talvez seja interessante para você conhecer um pouco mais sobre isso, é ter uma visão bem prática, assim, como engenharia reversa mesmo. Olhar, pegar os editais e ver se eles pontuam, né, algumas dos pontos que eles levam em consideração quando for graduar depois um currículo. Hum, ok, outra dica. A gente entender que o nosso tempo e a nossa paciência também são um recurso, quase como dinheiro, água, é um recurso. Então você só tem um determinado quantidade de horas e de disposição e de energia para poder aplicar. Então deve ser bem aplicado. Então as escolhas das coisas que você gostaria de fazer para agregar no seu currículo são importantes. E essas escolhas, eu acho que talvez a dica mais legal seja ter um currículo diversificado. Assim. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o currículo para a Unicamp, eles colocavam as pontuações certinhos. Então, por exemplo, participação em ligas acadêmicas, publicação em artigo científico, participação no teste do progresso, apresentação de pôster em congresso, não sei o que e tal. E mas eles não discriminavam muito assim se, por exemplo, se você participou de uma liga acadêmica ou se participou de 10, não diversificava muito, sabe? Se você participou de, sei lá, uns 3 congressos ou participou de 15, a pontuação era a mesma. Então, por exemplo, é mais a pena, ao invés de você ter, sei lá, 10 ligas acadêmicas, valeria mais a pena você ter um em cada, por exemplo. Participou de uma liga, foi num congresso, fez um trabalho voluntário e tem um projeto de pesquisa, teve um projeto de pesquisa. Então você pontuou ali vários diferentes. Ao invés de você aplicar muito forte em uma só, é interessante ter variedade no seu currículo, né? E isso faz um link com aquela dica de tentar ir atrás dos editais, dos currículos, para olhar um pouco, né? Para ver o que eles falam, né? Hum, então, ter um currículo diversificado fortalece bastante, porque você cobre várias bases, sabe? Então, mesmo que você não saiba exatamente o que o, a instituição vai pedir, né, sei lá, por N motivos, às vezes muda, adiciona tal. Se você tiver
várias atividades diferentes que você participou ao longo dos anos da faculdade, você vai conseguir cobrir uma base boa. E além disso, isso já me fez lembrar uma outra dica também, que desde que eu comecei a faculdade, eu abri uma pasta no Google Drive lá, e assim, toda coisa que eu fazia que tinha um currículo, então, sei lá, uma noite de discussão, um simpósio, alguma coisa assim, eu salvava na hora. Não é bom deixar acumular muito assim, tipo, passar muito tempo assim, sem guardar, porque faz toda a diferença no final. Quando as pessoas que guardaram e foram acumulando ali, fica muito mais fácil de organizar, né? Então, organização é chave também na hora de construir o currículo. Outra coisa que esse já é uma dica para não se evitar, né? E que eu fiz durante a faculdade. No começo, como eu estava muito na fúria assim de poder fazer tudo assim, eu cheguei a ser meio caçador de certificado no começo. Então eu acho que isso é um mal que muitos colegas meus tinham, eu tive, e a gente vê na faculdade. Então assim, era meio assim, gente, vai ter certificado. Tô indo lá, mas o que é? Não sei, mas vai ter certificado, vamos lá. E aí ficava meio assim, sabe? Eu estava mais interessado em ter um certificado para poder colocar no meu currículo do que realmente aprender, gostar do que está vendo ali, né? Foi parecido até com, nas primeiras semanas de faculdade, foi parecido com um coffee break, assim, gente, vai ter coffee ali, não sei o que, tal, vamos lá. Era meio assim, sabe? Então, eu acho que a gente ficar muito focado no fim, que é ter um currículo forte, às vezes a gente não aproveita o meio, né, a jornada. Então, assim, você tem que participar de coisas que você acha interessante, acha legal, né? E que agreguem no geral, né? Então, fazer por fazer, só para dizer, porque assim, vamos se colocar no lugar de alguém, uma banca examinadora que está vendo um currículo. E eles estão vendo um monte de currículos. Se eles veem um monte de atividades assim, que eles falam assim, isso aqui não tem importância, sei lá, participou de, sei lá, 500 simpósios, não sei o quê, mas às vezes não tem um trabalho voluntário, não tem, às vezes uma participação em algum artigo, alguma coisa do tipo, eles levam isso em consideração, sabe? E pensar também que, assim, os examinadores de instituições grandes, geralmente eles são pesquisadores, né? Então eles gostam quando ele vê uma publicação, participação em livro, alguma coisa assim. Então, se eu fosse listar todos, eu acho que publicação e projeto de pesquisa, eu acho que são os que mais pesam, né? Só que eu vejo que, assim, entre você ter... Mas não difere tanto, assim. Você tem que ter, por exemplo, se você ter duas publicações e ter 20, a pontuação vai ser a mesma na hora de graduar ali, entendeu? Pelo menos para residência médica, a não ser que seja um outro concurso mais específico, coisa desse tipo, né? Mas, enfim. Então, ter muito cuidado para não ser caçador de certificado e não curtir o processo de estar lá, sabe? Muito bem, eu acho que é isso. Uns pensamentos, algumas dicas gerais. Eu tenho esse currículo aqui que eu imprimi quando eu fui fazer a prova de... Acho que foi da Santa Casa, quando eu ia fazer a entrevista. E eu vou gravar um outro vídeo que eu abro ele e falo um pouquinho da experiência, o que eu achei. O que eu achei que valeu a pena ou não, tá bom? Mas esse vídeo é mais de dicas gerais, tá bom? Então, espero que você esteja bem. Mandem dicas nos comentários, mandem dúvidas. Espero que todos estejam bem. Tchau, tchau.